Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? Because I love you too much, baby. Olá, muito bom dia, ouvinte da Rádio Band AM 640, FM 94.9. Eu sou o Claudionei Costa e esse é o Estação Saúde que está chegando no seu rádio ao som de Elvis Presley, na técnica Lourival Santos. Hoje, 22 de outubro de 2016, um sábado de sol lindo, né? Véspera de Grenal decisivo. Lembrando que o ouvinte participa através do WhatsApp 93660949, 93660949, ou pelo Facebook, Estação Saúde Talk Show. No programa de hoje vamos tratar das famosas dores no calcanhar. Está sofrendo com seu garrão? Então fique ligado. Estamos recebendo no estúdio o Dr. Paulo Roberto Pires Roquette, da Ortossom. Bom dia, Dr. Paulo. Muito bom dia aos ouvintes. Bem-vindo novamente à Estação Saúde. Muito obrigado pelo convite. Ele vai tratar dos assuntos relacionados a tendinite, Aquiles e outros assuntos que provocam aquele certo desconforto nos pés. Também ao vivo no estúdio a nossa especialista em micologia, a micologista, bióloga e farmacêutica, a nossa mulher, nota 10 do estado do Rio Grande do Sul, responsável técnica pelo laboratório Bioslab, Patrícia Huguin Chagas. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Claudionei. Bom dia, Paulo Roquette, e a todos os ouvintes que estão acompanhando conosco a nossa programação Estação Saúde. Como disse no início do programa, entre os assuntos, um deles é o conforto dos pés. Então, quero começar com uma pergunta para o Dr. Paulo aqui. O que são os exercícios de cinésio para o esporão de calcânea? Existem muitas maneiras de você fazer tratamento com alongamento da fáscia plantar, que é aonde ocorre a dor no calcanhar. Todos esses tratamentos têm uma capacidade limitada de corrigir os problemas. Mas, se você entende que 90% das dores dos calcanhares vão se curar com qualquer tratamento que for feito, com vários tratamentos, você tem ideia que o alongamento, a distensão dessa fáscia é uma forma de tratar esse problema e tem bons resultados em 90%. O que eu faço, o tratamento por ondas, ele vai atuar naqueles 10% que os tratamentos não curam. É os casos crônicos, é os casos que não resolve com os tratamentos, com remédio, com exercício, com fisioterapia, com fortalecimento muscular, com aquelas órteses noturnas. Então aí sim, aí o tratamento por ondas ele veio para resolver os problemas crônicos, os problemas de mais de 3 meses de duração com dor, doença, incapacidade. Com relação à artrite, pode começar em razão do excesso de peso? Tem algo relacionado ao peso, a artrite ou não? Doença artrite é uma doença sistêmica, né? E o peso só agrava o problema, mas é uma outra situação. O que é uma doença de autoagressão e que atinge as cartilagens, atinge a articulação e levando à incapacidade. O que vem a ser o esporão de calcânea? Nós temos debaixo do pé, o pé funciona como um arco de osso. Esse arco de osso, cada vez que você põe o peso em cima do pé, ele se distende. Então, sempre que você for comprar um sapato, por exemplo, você tem que ficar de pé, porque o pé sempre aumenta um pouquinho quando você... Se você coloca um sapato sentado, o pé está um pouquinho encolhido. Então, sempre é importante que você fique de pé. Quando você fica de pé, você distende um tecido aqui debaixo da sola do pé. Esse tecido é a fáscia plantar.
E essa fáscia plantar não permite que o pé se esborrache. Ele permite que ele tenha um certo movimento, ele aumenta um pouquinho, mas ele segura, para não esborrachar o pé. Só que no caminhar, no dia inteiro, a pessoa ficando de pé, essa fáscia vai se esticando, esse elástico vai se esticando e com o tempo vai ficando machucado. Ele vai se rasgando, como se fosse um elástico de pijama que com o tempo ele vai ficando mais eslaceado. E essa situação provoca dor. O organismo, a dor é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. E esse sinal a gente tem que entender. E principalmente quando levanta da cama, tu bota o pé no chão, dá aquela dor. Depois tu aquece o corpo e a dor passa. Aí tu pensa, não é muito grave. Não, é grave. Está lá demonstrando que já tem tecido que está se rasgando e o corpo está te mandando um aviso. Então a dor é um aviso de que alguma coisa não está funcionando bem. E essa dor vai aumentando, chegando ao ponto de a pessoa ter que se agarrar na hora de levantar, ou de cadeira, ou da cama, ou nos primeiros movimentos ele manda aquele aviso. Depois aquece o corpo, a adrenalina funciona no corpo e a dor some. Então quando tu está com o corpo quente, tu não percebe tanto o problema, mas ele está lá. E se tu ficar muito tempo de pé, ou correr, ou forçar essa estrutura, esse elástico que nós temos debaixo do pé, vai ter mais dor. E uma das formas de tu perceber isso é quando você estica a mão. Se você esticar a mão, esse tecido fica aqui, ó, durinho, na palma da mão. No mesma coisa no pé. Se você pega o pé, puxa os dedos para trás, você vai passar a mão embaixo da sola do pé e você vai ver um tecido duro, um tecido tipo um pandeiro. Esse tecido você palpa e chega a um ponto que tu vai sentir dor. Ali é que está o problema, e geralmente é perto do calcanhar. Ali é que dá o stress race, ali é que dá o desgaste, aonde a flexibilidade do tecido encontra a dureza do osso. E ali começa a rasgar. E depois que rasga, a solução é cicatrizar. E o nosso corpo tem pouca capacidade de cicatrização. E esse é o grande problema. A grande vantagem do tratamento com ondas é que ele estimula a cicatrização, ele permite que o corpo responda, ele dá um estímulo perfeito naquela região. E aí uma série de substâncias vão, naquele local, produzir a cicatrização tecidual. Certo. O Dr. Paulo trouxe duas peças para poder abordar melhor o assunto, que o amigo poder descrever para nós do que se trata. Isto é o esporão. Aqui é o osso, na parte de baixo do pé, assim que ocorre o apoio. E aqui, quando esse tecido começa a rasgar, essa fáscia começa a rasgar, o corpo, o osso, tenta corrigir essa situação. E a forma como ele pode corrigir é criando o osso. E esse osso não cria para baixo, ele cria para frente, onde está a fáscia plantar. E essa fáscia plantar, ela começa a se diminuir. Então, o elástico é como se desse um nó num elástico. Você vai ter menos capacidade daquele elástico se esticar novamente. Então, você pode resolver o problema do seu pijama dando um nó. Mas só que ele não vai ficar tão elástico quanto antes. Então, ele vai perdendo essa capacidade de absorver os choques. E isso ocorre muito nos corredores, nos atletas, principalmente aquelas pessoas que estão fora da capacidade física ideal, as pessoas que retornam às atividades. Aí a parte muscular não protege essa fáscia e diminui a capacidade da fáscia resistir. E ela começa a se rasgar. Então o pessoal, isso aí é uma inflamação. Não, isso é rasgão de tecido. E esse rasgão tem que cicatrizar. E as ondas de choque permitem isso. Ela produz uma série de substâncias cicatrizantes ali no local. VEGF, PCNA, óxido nítrico. Essas substâncias vão estar ali como se fosse o seguinte. Se você tem um problema, você toca um sino. E aí você vai ter todos os fiéis indo para a igreja. Se você toca uma sirene, o que tu vai ter? Tu vai ter todos os trabalhadores indo para a fábrica. Esse estímulo é feito pelas ondas. E ela proporciona também que o tijolo, a argamassa, todas as coisas vão ser colocadas à disposição desses trabalhadores que vão produzir o efeito de cura.
Doutora Patrícia, já que estamos ali na região dos pés, tem alguma micose que se manifeste com frequência no pé que possa dificultar? Sim, seriam as dermatofitoses ou as tíneas pedis, inclusive os intertrigos micóticos, né? Geralmente as dermatofitoses são causadas por uma classe de fungos que se chama dermatófitos, que eles decompõem única e exclusivamente a queratina, uma forma de sobrevivência. E os intertrigos, eles acometem os espaços interdigitais dos pés e muitas vezes, Paulo Roquette, eles estão associados à infecção bacteriana, à necessidade de tratar com um antibiótico e posteriormente então dar seguimento com medicações antifúngicas nas regiões dos pés. Eu não digo que causa dor, mas causa um desconforto, a coceira, o odor desagradável e posteriormente também existe a possibilidade dele acometer as unhas. A tendência de uma dermatofitose é ir em direção às unhas dos pés e posteriormente sobe nas regiões íngno-crurais com lesões simultâneas nas nádegas também. Isso acontece, foi inclusive discutido na questão da micologia, as candidemias e as candidias no Congresso Brasileiro e Internacional de Biomedicina, que eu estive presente agora essa semana. Inclusive quero parabenizar o presidente do Conselho Regional de Biomedicina, Renato Minoso, e Vladimir Cantarelli, diretor do Conselho, pelo excepcional evento que tivemos essa semana. Inclusive, Claudionei, como nós estamos abordando o Outubro Rosa, e inclusive aos ouvintes, né? O que é o Outubro Rosa? O Outubro Rosa é um movimento popular que é conhecido internacionalmente e comemorado em diversas partes do mundo. Todos os anos, neste mês, o Ministério da Saúde e diversos órgãos e entidades intensificam seus esforços diante do desafio para o controle do câncer de mama e destacam a importância da prevenção e detecção precoce da doença. O câncer de mama ele é uma doença resultante da multiplicação de células anormais da mama que formam um tumor. E existem vários tipos de câncer de mama. Alguns se desenvolvem rapidamente, outros não. Lembrando, em relação à candidíase, a candidíase é uma doença que atinge 75% da população feminina, mas ainda é um tabu para muitas mulheres. Estima-se que de 3 em cada 4 mulheres tiveram ou terão um episódio de candidíase na vida, que é aquele incômodo na região vaginal que causa muita coceira e irritabilidade na paciente. A doença ela é pouco comentada, mas ela é muito frequente, especialmente em mulheres com uma vida sexual ativa, e é provocada por um fungo que se chama cândida. Existem várias espécies de cândida. Então, num primeiro momento, não há necessidade da paciente saber exatamente, através de testes de sensibilidade, qual seria o medicamento mais adequado, através dos antifungigramas. E sim saber se realmente ela está diante do caso de candidíase e tratar. Posteriormente, se houver algum episódio de recidiva, recorrência, no caso uma infecção rebote, aí há necessidade então do laboratório processar um antifungigrama, um teste de sensibilidade, com o objetivo de evidenciar qual seria o medicamento antifúngico mais eficaz, mais potente para curar aquela candidíase. Doutor Paulo, acabamos de sair aí de 2 Olimpíadas. Como é que funciona a lesão no tendão? O atleta sofre muito. Os atletas, eles procuram levar o seu corpo a altas performances. E quando eles fazem isso, eles exigem dos seus músculos e tendões mais do que. Eles ultrapassam o limite daquela estrutura. E eles começam a sofrer lesões dentro daquela estrutura. Então o tendão começa ele tem tendinite, que é um processo reversível. É uma doença inicial. Depois ele tem a tendinose, que é uma doença que já não reverte mais. Ele já começa, a estrutura do tendão começa a se rasgar. Ele não volta mais ao original. Ele estica e depois ele já não volta. Ele já está deformado. E depois você vai ter a fraqueza desse tendão e a ruptura. Então tem estágios. Nós trabalhamos com ondas de choque, com a terapia por ondas de choque, nesses casos de tendinose. Nesses casos que já não reverte. Então, os casos mais difíceis. E nesses casos, a onda de choque possibilita a cicatrização, a melhora da vascularização. É simples assim.
Essa melhora da vascularização permite que o paciente regenere aquele tecido, restaure aquele tecido, cure o processo. E isso vai acontecer biologicamente num período de tempo. É interessante que nós estamos falando com micose, é que a gente tem que pensar sempre o seguinte: se você fizer exercício, se você suar com aquele sapato, com aquele tênis, você deve deixar ele descansando à noite, você deve deixar ele arejando de noite, porque ele vai molhar, ele vai... no outro dia você vai usar o mesmo sapato, sim, o mesmo tênis. Então o ideal é que num dia você use um sapato e no outro você use o outro, e deixa aquele outro secando, deixa isso, aquele outro descansando. Porque aí começa a ter as micoses. As pessoas às vezes, não usei, eu não vou lavar a meia, vou usar de novo. E aí tem cheiro no pé, e aí tem uma série de coisas. Na verdade, Paulo e Claudionei, eu sempre falo, oriento para o paciente, né, que o calçado ele deve ser alternado. Então, quando se tem um diagnóstico de uma micose, uma dermatofitose, e a necessidade do uso do medicamento antifúngico, o paciente é orientado a fazer uso de pós antifúngicos. Então, justamente esse pó, Paulo, ele deve ser aplicado não somente nos calçados e nas meias, mas é justamente naquele momento que o paciente não usa o calçado. Seria 24 horas para que o fármaco antifúngico venha atuar no calçado e venha ter uma ação terapêutica que seja eficaz, garantindo então que o paciente não venha se contaminar, né? E as meias, obviamente, têm que ser trocadas diariamente, né? Lavadas separadamente, água fervida. Então a gente tem que ter esse cuidado. Tendo esses cuidados, certamente o paciente vai chegar no sucesso terapêutico, que é o que se espera. Às vezes até no caso de futebol, aquela coisa talvez de um menino emprestar. Com certeza. Inclusive eu tive um caso no laboratório muito interessante de um paciente que ele submeteu a um tratamento com medicações antifúngicas durante um período de 6 meses. Então, ele fez o exame conosco para ter um diagnóstico, teve todo um acompanhamento e posteriormente então se submeteu ao controle, que consiste em colher material novamente para investigar se ele ainda está diante do quadro de infecção fúngica ou não, se houve cura, né? E não curava. E me chamou a atenção, Paulo, que eu vi o sapato dele, tinha uma crosta, uma camada escurecida. E eu perguntei para ele, mas o que tem no seu calçado? Está me chamando a atenção. Deixa eu dar uma olhada. E eu colhi o material do calçado do paciente e comparei com o micro-organismo que foi isolado no laboratório, em meio de cultura. Era exatamente o mesmo micro-organismo. Ou seja, o foco de infecção estava localizado no calçado. Então eu orientei. Eu disse, olha, se o senhor não abrir mão desse calçado, o senhor vai estar constantemente se reinfectando. Então não tem como curar uma infecção fúngica a partir do momento que o foco de infecção está nos calçados ou nas meias. Então, ao cuidado, deve-se ter um cuidado com os calçados e com as meias para justamente evitar esse tipo de episódio. Temos um ouvinte na linha, o Paulo de Gravataí. Bom dia, Paulo. Bom dia, doutor. Bom dia. A tua pergunta é para o doutor Paulo ou para a doutora Patrícia? É para a doutora sobre a candidíase. Se no caso que isso é doença mais para mulher, mas no caso com um casal ou um banheiro comunitário, se o homem chega ali, vai fazer as necessidades, e se ele também, ao momento da urinar, se ela tiver ocupado antes e deixar ali, pode também ele ser contaminado, ou tanto situação? Bom dia, seu Paulo. Muito obrigada por estar participando da nossa programação. Então, só salientando, a candidíase, ela não se trata de uma doença sexualmente transmissível. Na verdade, a cândida, ela faz parte da flora natural da mulher, mas em função da relação sexual pode, sim, com certeza, ocorrer uma contaminação, uma transmissão deste fungo para, no caso, para o homem. Então, há necessidade do casal se submeter a um tratamento em conjunto, para que justamente não ocorra o risco de um contágio de um para o outro. Existe sim a possibilidade, porque é um fungo, é uma micose, e ela é transmissível de pessoa para pessoa através da relação sexual. Então, tem que ter um acompanhamento, e o casal deve ser tratado e acompanhado em conjunto. Um abraço ao Paulo de Gravataí, obrigado pela audiência. Vamos seu Paulo. Intervalo, já voltamos. Se o mundo é plural, por que as propagandas deveriam ser iguais?
muito mais que uma agência de propaganda, queremos ser sua parceira de negócios, encontrando soluções adequadas para o momento da sua empresa. Com Conexão, conectando pessoas, marcas e serviços. Comconexão.com.br 3384-4000. Laboratório Bioslab, o único privado especializado em análises micológicas do Rio Grande do Sul. Saúde para você, segurança para o seu médico. Laboratório Bioslab, resultado de competência. laboratóriobioslab.com.br 3228-2288. Atenção, aviso importante. Conheça a água que você consome. Informe-se da qualidade dela. Na WaterSul, você encontra os melhores purificadores e o exclusivo mineralizador de água que filtra, trata, purifica e mineraliza a água da torneira, adicionando importantes sais minerais. Ligue WaterSul 3231-4567 3231-4567 e diga adeus às bombonas. Você está ouvindo na Bandeirantes Estação Saúde. Estamos de volta com Estação Saúde. Lembrando que para colocar sua marca no mundo, você precisa anunciar com quem tem credibilidade, qualidade e criatividade. Entre em contato com a Conconexão. Ligue 3384-4000 ou acesse conconexão.com.br. Água com qualidade não pode ter gosto nem cheiro. Dica da WaterSul. Ligue hoje mesmo 3231-4567 e adquira seu purificador e mineralizador de água WaterSul 3231-4567. Dr. Paulo, esporão de calcânio tem cura, tem tratamento? Certamente tem tratamento. 90% dos esporões de calcânio da fascite plantar se tratam e resolvem o problema. Mas tem uma diferença, aqueles casos crônicos, aqueles casos que não resolve, que são 10%. Esses 10% têm tratamento com ondas de choque e tem 82,7% de bons resultados com o tratamento. E a recidiva é muito baixa, na faixa de 5 a 6 anos, 11% de recidiva desses casos tratados com ondas. Em contrapartida, os casos não tratados com ondas, os casos tratados de forma convencional, dá 55% de bom resultado, é muito menos que 82,7%. E de 5 a 6 anos, a taxa de recidiva desses pacientes é 55%. Então, mais da metade volta a ter problema. Por isso que a gente, eu tratei e depois volta de novo e volta de novo. Esses casos é que tem que procurar um tratamento mais efetivo, mais eficaz. E as ondas de choque funcionam. Uma coisa que é importante, o esporão é uma saliência de osso que foi, o corpo já fez aquela saliência. E esse tratamento não vai resolver, não vai arrebentar aquela calcificação. A calcificação já existe, é uma coisa que ficou. Agora, a fascite, a inflamação da fáscia plantar que vai calcificar, essa sim, essa cura, e aí a calcificação para. Certo. Doutora Patrícia. Em relação a candidíase, aí vai a dica para o seu Paulo, nosso ouvinte, a Andréia, que o exame para candidíase, para o diagnóstico, se faz necessário. O exame é feito, no caso da mulher, com o uso do espéculo que consegue identificar o fungo. Independentemente do sexo, qualquer pessoa pode ter candidíase. Entretanto, as mulheres que têm queda na imunidade estão mais sujeitas à infecção, assim como as grávidas, por conta do aumento dos níveis de estrogênio, lembrando que torna o meio vaginal bem mais favorável. O tratamento da candidíase ele é medicamentoso, geralmente com cremes vaginais, e em casos mais resistentes, também por via oral, com comprimidos. Para pacientes jovens, banhos de assento e sabonetes específicos são ideais. Em último caso, comprimidos via oral. E essa é a dica de hoje, Contato de sábado, né? Os nossos telefones são 3029-0005 e 3228-2288. Dr. Paulo, contato da Ortosun. No mesmo edifício, Praça Dom Feliciano 78, Conjunto 804, 3225-4023, Clínica Sulina de Ortopedia e Traumatologia. Um prazer compartilhar o programa com o Paulo, meu vizinho, querido. Obrigada. Bom final de semana a todos. Bom Grenal, que seja um Grenal da paz. E até o próximo sábado. É verdade.